Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula, nós vamos falar sobre a programação VBA. Utilizaremos gravação de macros e edição do código VBA para automatizar algumas tarefas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu trouxe aqui a planilha finalizada, que é o que eu apresentei na primeira aula desse projeto, para te mostrar o seguinte: como é que funciona isso aqui. Essa questão das rodadas aparecerem aqui na mesma posição e trocando aqui com as informações. Funciona assim, ó. Eu vou exibir aqui a barra de título, que não está exibindo, está aqui, ó, títulos. Existem colunas ocultas aqui. Se você observar, ó, eu estou aqui na coluna W, depois da coluna W ele passa para o HA. Aqui tem colunas ocultas. Vou fazer assim, ó, vou selecionar, botão direito, reexibir. Então você vai ver que todas as rodadas estão aqui. Como é que isso funciona na questão do ocultar? A gente vai começar a estruturar isso aqui e vai dar um nome aos intervalos. Então, ó, eu vou selecionar isso aqui e você vai ver que aqui na caixa de nome aparece rodada 1, que são os valores da rodada 1. Quando eu seleciono aqui, rodada 2, depois 3 e assim sucessivamente. Então a gente vai dar nome a esses intervalos para referenciar isso aí lá no VBA, para dizer quem vai ficar oculto e quem vai ficar sendo exibido. Bom, então eu só abri aqui, mostrei a planilha pronta para a gente ver qual é o objetivo da aula. A gente vai chegar nessa parte aqui de estruturar aqui, trazer essas informações e dar um nome aos intervalos. Eu vou aqui na área de trabalho, abrir o arquivo que a gente vai usar, que é o da aula 1, que é a continuação. Eu vou só, deixa eu fechar esse aqui, né, para não confundir. Vamos trabalhar nesse daqui. Então nós vamos começar fazendo assim, ó. Eu vou selecionar aqui, vou deixar selecionada a célula onde vai começar as informações que eu vou trazer para cá, que é trazer essas informações da planilha cálculos, que são as rodadas, para cá. Então é importante deixar selecionado aqui, ó, célula S3. E em cálculos, eu vou começar copiando as informações aqui. Eu vou gravar uma macro primeiro e depois editar o código. Eu poderia digitar diretamente o código lá na programação VBA? Poderia. Mas eu vou aqui porque é legal a gente ver pelo gravador de macros, editar. Se você tem já conhecimento, já é familiarizado com a programação VBA, você vai ver uma forma diferente. Se você não é familiarizado com VBA, eu te aconselho a fazer assim, a começar o entendimento, o estudo do VBA usando o gravador de macros para depois passar para o VBA mesmo, para a programação. Então é assim, ó. Um detalhe importantíssimo é que eu vou clicar na guia desenvolvedor e existe aqui essa opção, usar referência relativa. A gente vai ter que utilizar ela, tá? Como é que a macro funciona? Se eu não utilizo usar referência relativa, eu falo assim, eu vou gravar uma macro, vou clicar na célula F1 e vou digitar teste. Gravei a macro, digitei teste, beleza, parei a gravação. Toda vez que eu executar a macro, o Excel vai vir na célula F1 e digitar teste, porque ele grava exatamente tudo que eu faço. Quando eu uso referência relativa, aí não grava o endereço da célula. Ele grava quantas células ele foi para o lado ou para baixo a partir da célula atual. E é isso que vai nos interessar. Porque se eu gravar macro e fazer isso aqui, ó, selecionar, que a gente vai ter que pegar essas informações aqui, copiar e colar aqui. Faço isso aqui, grava macro, copio e colo. Se eu não marcar o referência relativa, ele vai sempre copiar essa área aqui, ó. Não vai passar para baixo. Então tem que fazer com que, quando eu selecionar aqui, copiar, colar, quando eu voltar, eu clicar nessa célula aqui, ele contar quantas células eu pulei aqui, até aqui a rodada 2 e começar a copiar de novo. Isso quem vai fazer é usar a referência relativa. Esse é um comando poderosíssimo, eu considero ele um dos comandos mais interessantes do Excel, porque a gente consegue muita flexibilidade com ele, porque ele não marca exatamente o endereço da célula, vai ser sempre a partir de onde você está. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Vou começar aqui, tá? É tanto importante começar aqui como aqui também, tá? Aqui eu vou já deixar selecionado, que é o S3, onde eu vou copiar, e aqui eu vou começar aqui no primeiro time aqui da primeira rodada. Vamos na guia desenvolvedor, gravar macro. Eu vou chamar essa macro de copiar dados. Vou colocar um underline aqui porque não pode ter espaço. Copiar dados. Vou clicar em OK. Marcar, usar referência relativa, tá? Não pode esquecer. Tá aqui. Ó, eu tô aqui, ó. Vou selecionar esse intervalo aqui. Vou dar um Ctrl+C para copiar. Vou vir aqui na planilha tabela
Já estou aqui, ó, no S3, colar. Eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar aqui e vou manter a largura da coluna original, que é aqui. Só para ele manter a mesma largura. Se mesmo já estivesse aqui, é bom para confirmar, porque pode ser que não esteja com a mesma coluna, com a mesma largura, e vai ficar exatamente como está lá. Agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar aqui do lado, no X3. Então, é aquele detalhe do referência relativa. Quando eu faço isso, ele não grava que eu cliquei no X3. Ele conta daqui. Eu estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai selecionar 5 células depois. Vou voltar na planilha cálculos. Aqui vai ser da mesma forma. Quando eu clicar aqui, ó, no primeiro jogo da segunda rodada, ele gravou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulando 10 linhas e veio para cá. Vou dar um ESC aqui, só para sair esse pontilhado aqui. Só isso que a gente precisa. Copiar, colar, vou lá e paro a macro. Ó. Parei a gravação. Isso é o que eu quero que ele execute depois. Copiar e colar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na tabela e eu vou apagar isso que eu fiz agora. Esse fundo branco aqui, não se preocupa não, que depois a gente tira ele. Eu vou tirar só a borda aqui. Tá aqui. Vou fazer de novo executando a macro passo a passo, para você ver o que a macro fez enquanto eu estava gravando. Então eu vou lá no cálculos, vou deixar selecionado aqui. Vamos começar de novo, né? Mas já com a macro gravada, vendo o que ele está fazendo. Eu vou vir aqui no desenvolvedor, vou em macros e vou editar essa macro aqui, ó, que a gente criou, copiar dados. Vai abrir a janela do Visual Basic, tá aqui. Vou fazer assim, ó. A tecla F8 é a tecla de depuração, é a tecla de executando a macro passo a passo. Eu estou aqui, ó, que são linhas de comentário, né? Vou começar aqui, pressionar o F8. Ó, ele vai ficar com preenchimento amarelo, indicando que ele vai começar a executar essa macro. Ó. Observa aqui na tela, ele selecionou, né? Selecionou o intervalo. Aí eu vou pressionando o F8 aqui para ele executando. Olha, ele selecionou ali, copiou, veio aqui para a planilha de tabela, ó, selecionou, colou. Ó, repara nisso aqui, ó, ActiveCell.offset 0,5. Então estou dizendo para ele selecionar 5 colunas para o lado a partir da célula que eu estava. Dou um F8 novamente, voltei para a planilha de cálculos, F8 novamente, ele veio para cá, ó, pulando aqui as 10 linhas e veio para a próxima rodada. Tranquilo? Agora, o que eu ia fazer? Vamos de novo. F8, ele acabou aqui. Vamos voltar aqui novamente, vamos fazer o F8 de novo. F8, F8, ó, a partir daqui agora. Eu nem mexi na célula porque a macro já fez isso automaticamente. Ó. Agora já seleciona a segunda parte. Ó, ele já está lá aqui no quando ele pulou 5 colunas. Vai selecionar, vai copiar. Ó. Então, o mesmo procedimento. Ó. Eu tenho que fazer isso aqui 38 vezes, porque são 38 rodadas. Aqui eu só fiz 2 para você entender como ele funciona. Logicamente eu não vou ficar fazendo isso aí, mas nós vamos executar isso aqui passo a passo, só para você entender como é que funciona. Eu vou dar aqui um interromper. Vou fazer assim, ó. Vou na tabela, apagar isso aqui, tira a borda. Deixar aqui no S3 e vamos aqui novamente no primeiro. Nós vamos utilizar uma estrutura de repetição para repetir esse código aqui 38 vezes. Porque não é sempre a mesma coisa. Então eu vou dizer para o Excel, Excel, repete isso aqui 38 vezes. Que estrutura que é essa? É a estrutura para. No caso aqui é o for. Então eu vou dizer o seguinte, Excel, faz isso aqui 38 vezes. Então eu vou criar uma variável, que normalmente é o i, de início, que vai de 1 até 38. Então vou dizer, Excel, execute isso aqui 38 vezes. Aqui embaixo eu coloco um next i. O que esse i vai fazer? Aqui no primeiro momento ele é 1. Vai executar isso aqui uma vez. O próximo é o 2. Vai executar a segunda vez. Depois 3. Ele vai sempre incrementando aqui 1. Quando ele chegar em 38 ele não faz mais nada. Ele executa 38 vezes. Não é quando ele chegar até o 38 ele faz, né? Ele não faz quando chegar no 39, que aí não vai fazer mais. Até o 38 ele executa, que é o que eu preciso que ele execute 38 vezes. E eu vou fazer assim, ó. Voltando aqui, só para você ver que eu apaguei, tá? Não tem os dados. Em cálculos aqui eu estou na célula na primeira. Lá no VBA eu vou simplesmente clicar aqui, ó, no executar.
Executou, vamos ver se deu certo. Vamos lá na tabela, nós vamos ver que, ó, ele copiou todas as 38 rodadas aqui, ó. Então, viu como é que a programação VBA facilita muito? Eu gosto sempre de juntar, né, os recursos do Excel com a programação VBA. A gente consegue resultados bem interessantes. Foi o que eu fiz agora. Peguei o gravador de macros, gravei pelo Excel, depois fui lá, editei o código, simplesmente colocando uma estrutura de repetição, que era para repetir esse comando aqui 38 vezes. Bom, essa é a primeira parte. A segunda é criar os nomes, porque ó, cada intervalo desse aqui vai ter que ter um nome para a gente poder referenciar depois para ocultar e exibir. Então isso aqui vai ser a rodada 1, depois esse aqui vai ser a rodada 2, depois 3 e assim por diante. Vamos fazer também através de uma macro, também editando o código, gravando primeiro, editando depois. Então vamos fazer assim, ó. Vamos aqui no desenvolvedor, vamos gravar uma nova macro, deixando aqui, tá, a referência relativa, é importante, a gente vai usar ele de novo. Gravar macro. Vou colocar nome underline rodada e vou dar um OK. Deixando aqui usar a referência relativa, vou selecionar esse intervalo aqui, vou dar um nome. Fórmulas, definir nome. Esse nome vai ser rodada 1. Vou dar um OK. Só isso. Ah, tá, o detalhe. Faltou aqui, tem que clicar aqui do lado, né? Cliquei aqui para ele contar aqui as colunas e depois selecionar o próximo intervalo. Aí a gente parou por aqui. A macro vai fazer só isso. Dá um nome e ir para o lado. Vamos lá e para a gravação. Desenvolvedor, para a gravação. Vamos lá no código ver o que o Excel fez. Vamos aqui em macros. Vamos lá no nome rodada, editar. E a gente tem aqui essa macro aqui, né? A segunda macro aqui, ó. Então, eu tenho aqui um intervalo selecionado, que é o do A1 até o E11, que foi esse primeiro aqui. Eu tenho um nome aqui, rodada 1, referenciando a esse intervalo aqui. Depois eu tenho aqui um comentário. Ó, isso aqui a gente não vai usar. O comentário é um nome que você... É um comentário realmente que você pode fazer quando você usa muitos nomes para poder identificar. Isso aqui não é necessário pra gente, então eu vou apagar essa linha, tá? Quanto menos linhas aqui, para o código ficar mais enxuto, melhor. Então eu vou apagar aquela linha de comentário, ela não é importante. E aqui, ó, repara que é o mesmo offset daqui de cima, que a gente fez aqui, ó. 0,5, 0,5, que é o padrão de 5 colunas, né? O time, o placar do time da esquerda, o X, o placar do time da direita e o time da direita. 5 colunas. E aqui ele está dizendo que ele vai andar 5 colunas para o lado. Beleza. Aqui eu vou usar aquela mesma estrutura de repetição. Eu preciso fazer isso aqui 38 vezes. Renomear os intervalos 38 vezes. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. For i 1 até 38. Lá embaixo eu vou colocar um next i. Dá só um espaçozinho aqui para melhorar a visualização. Beleza. Só que nesse caso aqui é um pouco diferente. A gente já vai ter que mexer um pouquinho aqui numa linha de código. Por quê? Quando a gente usa a referência de nome, o Excel ele faz isso aqui, ó. Ele diz para onde está referenciando, ó. E se eu deixar dessa forma aqui, ele vai pegar sempre esse mesmo intervalo, independente de eu usar essa referência relativa ou não, porque no nome ele tem que referenciar um intervalo, é diferente do que a gente estava fazendo, copiar e colar. Aqui dentro da caixa de nome ele tem que ter esse intervalo aqui. Mas a gente vai usar um comando aqui para automatizar isso aqui também. Como é que vai funcionar? Eu vou tirar esse underline aqui, só para ficar o código numa linha só, para ficar melhor aqui para visualizar. Deletar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu dizer para ele selecionar esse intervalo, eu vou dizer assim, ó. Eu vou apagar esse comando aqui. Eu vou fazer assim, ó. Active Cell, que é a célula ativa. Ponto. Opa, faltou um T aqui. Eu vou usar uma propriedade que tem o nome resize. O que faz o resize? Ele aumenta o tamanho de um intervalo. No nosso caso aqui eu quero aumentar o tamanho de um intervalo. Resize, vou abrir o parênteses. Ele vai me perguntar quantas linhas e quantas colunas você quer aumentar. Ó, eu tô aqui. Ele vai contar com essa célula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 linhas. 1,
2, 3, 4, 5. 5 colunas, sempre esse é o padrão. Então, vou dizer que eu quero 11 linhas, 5 colunas. Tá aqui. Então, com isso, ó, eu não defino o intervalo. Eu sempre digo assim, ó, a partir da célula que eu estou, eu quero aumentar 11 para baixo, 5 para o lado. Sempre assim. E como a gente vai ter aqui a questão do offset, ó, sempre indo aqui do 0,5, que é andar para o lado, eu vou sempre selecionar uma célula para o lado e o intervalo vai ser sempre feito a partir dessa célula, 11 linhas, 5 colunas. E para finalizar, tem mais um detalhezinho, ó. Não pode ficar como rodada 1, porque senão todos vão ficar com rodada 1. Na verdade, ele nem ia fazer, porque não pode ter nomes iguais. A gente vai usar o recurso de concatenar, que é o e-comercial. Aqui no VBA funciona igual aqui na planilha do Excel. Usando o e-comercial, a gente consegue concatenar. Então, eu vou apagar esse número 1. Como é que vai ser o nome? Vai ser rodada e o quê? O número, que primeiro vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu consigo esse número? Usando a variável i. Porque o i vai passar por esses números. Ó. Na primeira vez que executar, o i vale 1. Na segunda vez que executar, o i vale 2. E assim sucessivamente. Então, aqui vai ser rodada e o i. O i vai ser a variável que vai sempre incrementar 1. Então, na primeira vez é rodada 1, depois rodada 2, depois rodada 3 e assim para os outros. Bom, editei o código, criei aqui a estrutura de repetição, coloquei a variável i para tornar esse nome dinâmico e usamos uma propriedade resize para aumentar o tamanho do intervalo a partir da célula ativa, que é o Active Cell. Vou fechar aqui, ó, o VBA. Vamos ver aqui que eu tenho um nome criado, eu vou apagar como eu fiz anteriormente, eu vou lá em fórmulas, gerenciador de nomes, ó, ele criou esse rodada 1, vou apagar, só para a gente poder fazer de novo do zero. Dou um OK, vou fechar. Vou clicar aqui e vou executar a macro. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, aqui ó, é importante clicar aqui na primeira macro aqui, segunda macro, vamos dar um play aqui, vou executar aqui para ver o que ele vai fazer. Bom, foi rápido, né? Será que ele fez? Será que deu certo? Vamos lá, vamos fechar aqui o VBA. Vamos aqui no Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Ó, ele criou todos os nomes pra gente, ó, do 1 até o 38. E se eu clicar aqui no número 1 e clicar aqui embaixo, ó, o intervalo que ele criou. Eu peguei isso aqui porque aqui vai entrar o título, tá? Rodada 1, rodada 2. Poderia pegar ou não, tá? O que é importante é depois ocultar as colunas, isso aqui não vai influenciar. Mas para ficar certinho aqui, você está vendo aqui vazio, mas depois vai entrar aqui o nome das rodadas. Ó, e se eu clicar na rodada 2, já que está aqui do lado. Ó. Se eu clicar em rodada 3, descer aqui a barra de rolagem, vai ser a próxima rodada que está aqui. Bom, então esses nomes vão ser usados para ocultar e exibir as colunas. Só que a gente vai fazer isso aí na próxima aula. Eu vou deixar você absorver tudo isso que eu falei aqui sobre a programação VBA, sobre a estrutura de repetição, sobre essa questão do referência relativa, importantíssimo, que está aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a programação VBA e usar aquele controlezinho aqui, criar 2 botões para ocultar e exibir. Eu vou deixar assim mesmo umas colunas, né? A gente continua porque na próxima aula já vai ser programação VBA, mas para os botões aqui não precisa de estrutura de repetição, vai ser uma estrutura de seleção, vai ser o C para saber qual é a rodada atual, para saber o que ele vai ocultar ou não. Aí, para não misturar os comandos, a gente finaliza essa aula por aqui. Você faz o exercício aí. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Na próxima aula, a gente continua com a programação VBA. Meu amigo, um grande abraço e até a próxima aula. Estou aqui na coluna W. Depois da coluna W, ele passa para o HA. Aqui tem colunas ocultas. Vou fazer assim, ó, vou selecionar. Botão direito, reexibir. Então, você vai ver que todas as rodadas estão aqui. Como é que isso funciona na questão do ocultar? A gente vai começar a estruturar isso aqui e vai dar um nome aos intervalos. Então, ó, eu vou selecionar isso aqui e você vai ver que aqui na caixa de nome aparece rodada 1, que são os valores da rodada que a gente vai usar, que é o da aula 1, que é a continuação. E eu vou só, deixa eu fechar isso aqui, né, para não confundir. Vamos trabalhar nesse daqui. Então, nós vamos começar fazendo assim, ó. Eu vou selecionar aqui, vou deixar selecionada a célula, onde vai começar as informações que eu vou trazer para cá, que é trazer essas informações da planilha cálculos, que são as rodadas, para cá. Então é importante deixar selecionado aqui, ó, célula S3.
da aula. Bom, eu trouxe aqui a planilha finalizada, que é o que eu apresentei na primeira aula desse projeto, para te mostrar o seguinte: como é que funciona isso aqui, essa questão das rodadas aparecerem aqui na mesma posição e trocando aqui com as informações. Funciona assim, ó. Eu vou exibir aqui a barra de título, né, que não está exibindo, está aqui, ó, títulos. Existem colunas ocultas aqui, se você observar, ó, rodada 1. Quando eu seleciono aqui, rodada 2, depois 3 e assim sucessivamente. Então a gente vai dar nome a esses intervalos para referenciar isso aí lá no VBA, para dizer quem vai ficar oculto e quem vai ficar sendo exibido. Bom, então eu só abri aqui, mostrei a planilha pronta para a gente ver qual é o objetivo da aula. A gente vai chegar nessa parte aqui de estruturar aqui, trazer essas informações e dar um nome aos intervalos. Eu vou aqui na área de trabalho abrir o arquivo. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula, nós vamos falar sobre a programação VBA. Utilizaremos gravação de macros e edição do código VBA para automatizar algumas tarefas. Então vamos lá para a nossa